projeto que estamos desenvolvendo na igreja, o meu talento, o meu ministério. Ou seja, qual é o nosso plano? Ok? O nosso plano é compartilhar a experiência que nós estamos vivendo lá na nossa igreja no Ivangó. Ok? Durante vários anos, eu sou pastor desde o milênio passado. Comecei em 88 meu ministério e eu tive a oportunidade de servir a igreja em muitos lugares do Brasil. E a minha paixão durante o trabalho com a igreja foi sempre a visão do discipulado. Como é que a gente pode transformar o mundo a partir da transformação de pessoas? E quando, há 2 anos, eu mudei para a cidade de Tatuí, aqui perto, não sei quantos, quem conhece Tatuí aqui? Ok, Tatuí. Eu comecei a perceber uma realidade diferente. Realidade que começou a me incomodar. Qual é a realidade? Eu percebi que a maioria dos jovens da igreja tinha um sonho no coração, trabalhar na Casa Publicadora Brasileira. Eu diria assim, a gente que convive ali, seria o top para você trabalhar na igreja, é trabalhar na Casa Publicadora Brasileira. Você tem uma ideia? A Casa Publicadora tem cerca de uns 600 funcionários, daquela região toda ali. Então, mas uma coisa sempre me incomodou. Eu sempre pensei que para os jovens lá da igreja, Deus tem sonhos maiores do que a Casa Publicadora Brasileira. Até porque a Casa Publicadora só consegue receber 600 pessoas. Agora imagine o mundo, o Brasil. E quando eu falo de mundo, eu falo de todo o planeta, esses países todos. E como que alguns meninos que estavam ali, com o potencial de servir muito mais o reino de Deus, inclusive em outras empresas, estavam com seus sonhos, assim, procurando trabalhar na Casa Publicadora. E alguns, até trabalhando, alguns até inclusive trabalhando assim, em cargos limitados, trabalhando só com carrega-fardo, carrega-caixa, livro, carona-livros, quando poderiam servir muito mais o reino de Deus. Então, com esse incômodo no coração, eu fiquei pensando como Deus pode criar uma ideia para a gente trabalhar com essa garotada aí, com alguns adultos que a gente via que tinham potencial, mas que também estavam limitados na sua utilidade, estavam com medo, assombrados. E aí, nós começamos a sonhar. E quando um dia trabalhamos no planejamento da igreja, isso já no ano passado, que é um projeto novo, pode passar por favor? Quando começamos a sonhar o projeto da igreja, a igreja estabeleceu 3 metas. 3 metas simples, que a gente entendia a realidade. A igreja de Inocoque não é uma igreja grande, é uma igreja ali com cerca de 160 pessoas. Alguns deles são funcionários da Casa Publicadora, vários têm sonhos. Você tem ali, por exemplo, você tem famílias em que o esposo trabalha na publicadora, a esposa trabalha na publicadora, os 2 filhos trabalham na publicadora. Então, é o sonho de muita gente. Então, se você vai perceber, enquanto a igreja trabalhou o seu planejamento, ela compreendeu no itens, ela estabeleceu 3 metas para 2017. E nós chegamos no item 3. E aí o item 3 seria implantar projetos e atividades missionárias que possibilitem o envolvimento dos membros de uma igreja de acordo com seus dons e habilidades. A gente não sabia para onde caminhar, mas a gente começou a sonhar. E nesse sonho, nós assumimos um compromisso na primeira ação. Olha o que está escrito na primeira ação, lá na meta 3. O que está escrito? Ensinar, convidar, capacitar. Principalmente um grupo de 20 pessoas para a participação do projeto. Nós estabelecemos uma meta, mas a princípio não se tinha um sonho para como iríamos, como seria isso. E no meio da discussão na igreja, quem vai nos ajudar? Dificilmente o pastor consegue fazer muita coisa na igreja. A gente pode mais assessorar, mentorear. E quando a gente estava nesse sonho ali pensando, Deus nos deu 3 pessoas que estavam presentes na comissão de planos. Uma coisa que eu aprendi: quem se envolve na missão, está trabalhando, querendo planejar a missão, Deus dá trabalho para ela. E Deus nos trouxe a Nádia. Nádia é aquela senhora ali. Minha voz continua mesmo, mas os meus cabelos.
E a Nádia trabalha, é coordenadora pedagógica da Universidade Digital da Igreja para toda a América do Sul. A Nádia é uma pessoa muito ocupada, aliás, esse Brasil, essa América do Sul, para atender. Mas ela aceitou o desafio, porque a Nádia também, Deus colocou nela uma paixão por discipular pessoas, por trabalhar com essa turma que está ali presente, mas que precisa de grandes sonhos. E Deus agregou aqui o Wilton, que é o esposo dela que está ali, e o Wilton trabalha na área financeira, lá na Casa Publicadora, junto com contabilidade e a direção. E Deus nos também de presente, Deus deu o Léo. O Léo é um especialista em RH, com uma cabeça assim, acima da média. Cada um, Deus colocou ali. A gente, quando começou o projeto, quem Deus vai nos dar? E Deus colocou cada um deles para realizar o sonho de Deus naquela igreja. E aí começou uma história que foi consertando o nosso sonho aqui no papel e foi criando novos caminhos. Eu vou permitir que eles aqui compartilhem o que eles estão fazendo. Por favor, Nádia, pode começar você? Boa tarde de novo, para quem não tem a idade de saudar. O meu talento, meu ministério, ele teve todo um processo. Eu vou tentar assim resumir ao máximo para que vocês tenham uma ideia de como funcionou. Mas acho que o principal é a gente entender que nós estamos trabalhando com o amor intencional, nós estamos trabalhando com o doar, com o discipular e com o pastorear. E eu sempre vou aqui conversando com os meus parceiros, o mais lindo, meu marido, é claro, e o meu pastor, porque a gente tem uma preocupação. Esse não é um ministério que dá para a gente ter muitas atividades na igreja. E eu digo para você, você quer trabalhar, você quer cuidar de gente, mas você vai precisar focar. E eu hoje também estou dos jovens, e a gente já tem conversado às vezes sobre a necessidade de fazer uma adaptação. Por quê? Porque é algo que realmente exige da gente. E como todo e qualquer organização, todo e qualquer trabalho que você desenvolve, tem o Judas, tem o Pedro, tem o Paulo, tem todos, estão todos ali. E a gente tem que estar preparado para isso, porque assim como Jesus, nós vamos ter aqueles que vão abraçar, vão apoiar, nós temos aqueles que vão seguir os seus caminhos e alguns que vão sair no meio do processo. Mas o que é mais gostoso de tudo isso é a gente perceber que todos eles se desenvolvem de alguma forma e que Cristo os alcança de alguma maneira. E nós temos que estar preparados também para dar liberdade para cada um deles. Esse não é um projeto nosso, esse não é um ministério nosso, é um ministério de Deus. Como o pastor disse, a primeira necessidade foi perceber que nós necessitávamos de mais sem-freios. E vocês devem ter também essa realidade e essa necessidade. E todos nós temos essa dificuldade de encontrar esses sem-freios, em especial nesse momento que nós estamos vivendo. Foi definida então uma estratégia, como o pastor disse, de termos 20 pessoas de 3 em 3 meses. Como era algo precursor, o primeiro, a gente sonha, mas na caminhada a gente percebe que alguns sonhos precisam ser remodelados. E nós percebemos que 20 pessoas era algo impossível de trabalhar, sendo que nós tínhamos 3 que estariam cuidando destes. E antes mesmo de chamarmos 20, nós estabelecemos que nós iríamos trabalhar com 6 pessoas. Ou seja, cada um de nós teríamos 2 pessoas para cuidar. Porque a ideia era não apenas estar com eles nesse projeto, nesse ministério, mas era acompanhar, era conviver, era comer junto, era ligar, era chorar, era sorrir, era cantar as vitórias e também passar ali os processos de troca de ideias, aconselhamentos, convivência. E com 20 pessoas seria algo impossível de fazer, então nós fizemos esse ajuste. Começamos então a trabalhar a criação do departamento, já orando o tempo todo em oração, para que Deus apontasse quem seriam essas primeiras pessoas que fariam parte desse momento de coaching espiritual, coaching de amor intencional. Então foi elaborado um cronograma de encontros, de estudos. Nós focamos o livro Meu Talento, Meu Ministério para subsidiar, um livro muito rico. Quem ainda não tem conhecimento, vale a pena. Meu Talento, Meu Ministério, ok? Bastante prático, e a gente então se pautou nele
como uma das nossas referências. Trabalhamos então muito a oração, como eu já disse, para que fosse indicado. Percebemos que era necessário um grupo menor de 6 pessoas. Trabalhamos as sugestões desses nomes, oramos novamente, revemos os nomes e foram então convidadas 6 pessoas. Isso tudo com muito carinho. Era com bilhetinho, foi falado ali pessoalmente. O nosso primeiro encontro ele foi organizado no formato de um junta-panela. Do junta-panela, nós colocamos ali tudo que envolvia o processo, explicamos para as pessoas o que se pretendia. E aí elas tiveram a opção de permanecer ou não. Inicialmente, os 6 permaneceram e nós começamos já desde o início com aquela ideia. Já ia nascer no meu talento, no meu ministério, como missionário. Então, ao ele entrar, ele já tinha que começar a pensar em uma pessoa que depois ele também iria discipular. E ele já iniciaria o processo de oração também por essa pessoa. Não apenas de oração, mas de contato. Se aproximar. Então, foi muito gostoso porque tinha alguns que não tinham um contato próximo com determinada pessoa e eles passaram a conviver, a orar uns pelos outros, a ir fazer um lanchinho, a aproximar a igreja de uma forma diferente daquilo que não era tão usual, que não era da panelinha. Então, vamos dizer que a panela tirou a tampa ali e ela começou a se estender. Mais oração o tempo todo, paralelo às orações, o estudo do livro Meu Talento, Meu Ministério. Definiu-se então os participantes, foi feito um convite individualizado, então estou indo voltando em algumas informações. Foi dado um mimo junto com esse convite, tudo assim com muito carinho, para a pessoa se sentir especial. Foi feito um almoço de confraternização, a apresentação do que nós estávamos propondo, e aí a gente entregou um livro para cada um, com fitinha de presente, tudo ali. Era o presente para eles que estavam entrando. E iniciamos os estudos no mesmo dia do Junta Panela. E depois a gente, então, estabeleceu um cronograma. Inicialmente, a gente trabalhou de 15 em 15 dias. E como eu falei, já focando a responsabilidade. Quem entrasse já ia ter a adoção de uma pessoa para orar e também para cuidar. Nesse processo, cada membro, então, da liderança do grupo, ela estava cuidando de 2 pessoas, orando e enviando mensagem pelo WhatsApp, isso o tempo todo, né? Como eu disse, os encontros estavam organizados de forma quinzenal. Hoje nós já nos mudamos para semanal, porque a gente percebeu que quinzenal já não estava sendo tão bom. Mas a gente tenta o quê? Vocês sabem que a nossa igreja ela tem uma dinâmica que exige bastante, né? Principalmente quando você é envolvido com ela de um modo geral. Então, geralmente a gente coloca antes do JA ou antes do culto de domingo. Uma semana do encontro nosso é domingo, outra semana é sábado. Agora veja, aqui é como nós estamos fazendo, mas cada um pode criar a sua estratégia, pode criar a sua ideia, né? Como o pastor disse. O mais importante não é o método, mas é a essência do que está por trás disso. Fizemos então a divisão do estudo, cada um deles pegava uma parte e eles traziam o estudo do livro já com também dicas práticas. Como que isso vai realmente fazer diferença na minha vida? O estudo do livro ele durava mais ou menos ali 3 semanas. E aí a gente dava uma sequência trabalhando tudo paralelamente, gente. A ação social, então tinha os encontros, às vezes era um filme à noite com todo mundo, às vezes era um junta-panela, às vezes, aqui na foto anterior, deixa eu ver se volta aqui, não sei se dá para vocês verem, nós somos uma pastelaria. Na hora de ir embora, um dos carros deu problema e foi todo mundo empurrar o carro. Tudo assim, muito divertido, muito de verdade, entendeu? Acontece mesmo. De forma que todo mundo realmente se sentisse parte. Ao final do ano, por exemplo, fizemos uma amigo oração. Então, o amigo secreto foi uma amigo oração e a gente fez a revelação, estivemos orando uns pelos outros, tivemos ali um mimozinho. Às vezes a gente se reúne nas praças, a gente tem ações em conjunto. Porque o que acontece? Um dos maiores focos da gente é desenvolver a pessoa para a autonomia, para que ela atue oferecendo amor intencional. O que é o amor intencional? É olhar para o pastor e perceber o seguinte: bem, eu estou vendo o pastor tão magrinho, tá, gente? Está precisando de alguma coisa? Pastor, prepare um pão tão gostoso, integral, do jeito que você gosta, sem glúten, e trouxe para você. Ok? Então é você buscar atender as necessidades da pessoa, amando, como Jesus fazia, cuidando das necessidades. Levando uma palavra de apoio, abraçando, ajudando no que a pessoa precisa, dando liberdade para que ela também faça aquilo com outros.
Então, tudo que nós fazíamos sempre era com a intenção que eles pudessem também utilizar para com os outros. Até eu estava falando que lá nos jovens, eu sou muito de quando eles faltam, mandar recadinho. Agora me mandaram um recadinho para mim. Mas eu sentia sua falta, cadê você? E eu tinha avisado que nós estaríamos aqui no Compassion, né? Mas é muito gostoso a gente ver o seguinte, que eles estão se utilizando já de ideias, de recursos que a gente trabalha com eles, porque eles se sentem amados. E eles começam então a oferecer esse amor para outros também. Bem, então fizemos ali a elaboração das práticas individuais, considerando o talento, e aqui no livro tem um espaço que trabalha isso, que permite, tem uma folha também que vai trabalhar o planejamento. Então a gente trabalhou um planejamento por escrito com eles para despertar. Você não precisa fazer isso o tempo todo, mas com um despertar da reflexão, de olhar o que eu posso fazer, porque muitos deles chegam achando assim, eu não sei o que eu faço na igreja, o que eu posso fazer? Eu ainda não descobri. Mas eles começam a perceber que são pequenas coisas, que eu posso orar por uma pessoa, isso é um talento, que eu posso estar ali na porta, cumprimentando e sorrindo, é um talento, que eu posso levar um pão, que eu posso mandar um recadinho de WhatsApp, que eu posso orar com a pessoa, e isso foi despertando. Tem uma das meninas que ela disse, há umas 3 semanas atrás pra gente, olha, esse grupo está me ajudando de tal maneira que eu estou ampliando a minha visão. E ela começou a trabalhar com os da casa dela, que ainda não são adventistas, né? Que ainda não foram as águas batismais. E você vê assim, a mudança da postura, o sair do ostracismo, sair ali daquela coisa fechada e começar a se mostrar. Nós preparamos 2 vídeos, mas o tempo não vai permitir a gente utilizar os testemunhos de 2 deles. A gente então foca sempre isso, aquilo que eles podem fazer individualmente. E a gente agora começou também a promover ações em grupo, para eles perceberem que eu tenho uma ação individual e eu tenho uma ação grupal. Como que é o compromisso? Como eu disse, eles já entram sabendo que eles vão ter que orar e vão ter que trabalhar com uma outra pessoa. E o compromisso que a gente estabelece é, quando essa outra pessoa entrar, você fica livre. Então a pessoa ela só permanece nos estudos, nas atividades e nos encontros se ela quiser. Por exemplo, aqui acho que não vai dar para ver, acho que no outro slide dá. Aqui a Jéssica e o Emerson, eles estão desde o primeiro grupo. Eles são um casal que sempre estava na igreja, era pagadinho. A Jéssica, ela se batizou recentemente. Tem um ano e pouco, né, que ela se batizou. E é um casal, gente, que você assim, se apaixona pelo compromisso e pelo desenvolvimento. O Emerson e a Jéssica, eles ficavam no banco. Hoje a Jéssica, ela é diretora do Ministério Infantil. O Emerson é tesoureiro da nossa igreja. E eles eram para dentro. E trabalham de forma linda com o grupo externo, mas muito humildes. Porque o discipulador geralmente ele não percebe o tanto que ele discipula, na verdade. E às vezes eu converso com o Emerson e eu me lembro de uma vez que ele falou assim, mas eu não dou conta. E ele, de tanto ele falar do meu talento no ministério para os outros, tem pessoas de outras igrejas que pediram para entrar no projeto por causa da propaganda que ele faz sem ele perceber. E eu falo para ele, Emerson, olha o tanto que você está trabalhando, você está falando com tanto amor, sem perceber você está fazendo um amor intencional, que tem gente se interessando e pedindo para vir, que nem é aqui na nossa igreja. E aí nós tivemos essa realidade e esse trabalho. Então o compromisso é até concluir a etapa com o próximo grupo, eles ficam liberados, vamos assim dizer, e eles podem então dar continuidade. O Emerson e a Jéssica, eles permaneceram. Como também tem aqueles que escolhem o quê? Sair. Não terminam o processo e pedem para sair. Lembra que eu falei que tem o Judas, que tem o Pedro, que tem todo mundo. E a gente tem que estar preparado para isso, para dar essa liberdade e essa autonomia. O que nós temos visto de grande diferença? As pessoas realmente que se envolvem, que se sentem abraçadas e se sentem amadas, elas vão perpetuando isso, elas levam adiante. Uma das nossas preocupações foi entender o seguinte, realmente está fazendo efeito, a gente está conseguindo atingi-los da maneira correta? E nós resolvemos fazer uma breve pesquisa. Foi feita uma pesquisa no Google, de forma anônima, e então a gente colheu as informações, né? Uma das perguntas, o que você mais aprecia nos pontos do meu talento no ministério? São falas deles, anônimas,
Ou seja, eles falavam à vontade, sem ter medo de se expor, né? O aprendizado, a troca de experiências, as ideias de como viver o cristianismo de forma prática, a liberdade que tenho para falar o que gosto de fazer, onde posso melhorar, nossas conversas que sempre aprendo algo novo, o desenvolvimento das habilidades, dons e talentos, suporte, bagagem, empenho da liderança e comprometimento dos mesmos, a força de vontade de cada um a procurar usar seus talentos para Deus e ter Jesus como guia, união do grupo. Fala deles. O que você acredita que possa melhorar nos encontros? Porque também era outra preocupação da gente. O que a gente pode fazer? Já que é tudo precursor, tudo de primeira, nós não temos um modelo anterior a isso. Aí alguns falam a frequência da equipe porque acontece de alguns serem menos comprometidos e eles não aparecem tanto. Temos que estar preparados para isso também. Olha, esse aqui, não participei muito para poder opinar. É um dos que não vão tanto, com tanta frequência. Se todos nós não faltássemos, os encontros seria muito bom, inclusive eu. Ter uma estrutura organizacional, ter ação em grupo para que todos possam sentir aproximação. Nós fazíamos apenas, no caso, o incentivo para as ações individuais. A partir dessa fala aqui, a gente começou a fazer ações grupais, para promover um pouquinho mais. Poderia ser a cada 15 dias, semanal fica um pouco difícil, mas a gente optou em continuar pelo semanal, porque a gente vê que quando coloca quinzenal, a liga parece que não fica tão boa. E mais ações. Qual a sua sugestão para que possamos oferecer o melhor para a experiência pessoal dos membros? Envolvê-los em ações práticas. Acredito que o seu suporte esteja adequado. Ter uma tarefinha para casa, então a gente tem que dar uma tarefinha para casa. Então no WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente fica cutucando. Até já reclamaram de mim, que eu fico cutucando demais, mas eu melhorei. Ter prática, pegar no pé. Poderíamos fazer coisas pequenas em uns encontros, podendo ser um mês, dependendo da aceitação, claro. Poderíamos fazer alguns projetos juntos, o que vai ocorrer. Mais oração em grupo. E aqui nós trabalhamos, alguns de vocês, quem sabe, já conhecem, que foi para ver realmente assim, se eles seriam propagadores, seriam aqueles que vão fazer a propaganda do projeto, ou se são aqueles que vão depor contra. Eu quero dizer que essa nota mais baixa aqui foi do Leonardo. Ele se entregou, tá? Não era para ele preencher, mas ele preencheu. Ele sabotou. Então, dentro dessa sistemática de avaliação, o que ela diz? Que tudo que é de 8 para baixo, vamos assim dizer, nós não podemos contar com eles. Nós temos aqueles que são sabotadores mesmo, nós temos aqueles que tanto faz, mas quando eu excluo 9 e 10, eles são propagadores, são aqueles que acreditam, que defendem e que fazem propaganda. Lembra do Emerson? Que de falar para outro de outra igreja que vir. Então, é uma aceitação que a gente considerou muito boa. Claro, como eu falei, a gente trabalha com um pequeno grupo. E a ideia é... Esse eixo baixo é o número de pessoas? Que são 0, 1, 2, 3 pessoas? Isso. Então, aqui é a nota, aqui é a quantidade de participantes. Nós temos 5 participantes, no caso, né? E a gente, como eu falei, inicialmente pensávamos em 20, mas a gente viu que... Isso, aí fomos para 6 o segundo grupo, porque a gente já estava no segundo grupo, a gente já está partindo para o terceiro grupo. Com o segundo grupo nós ficamos com 5 e agora a gente já vai dar início exato, já vai fazer da multiplicação. E sempre nessa linha, quem participou adota um espiritualmente, ele é aquele que vai cuidar. E é claro, a gente sempre compartilha todas as impressões, tudo que está acontecendo, vai fortalecendo o outro, a gente tem os momentos grupais, mas é como se assim, 2 sempre ficam mais próximos. Como acontecia com Jesus e João, por exemplo, do grupo, entendeu? Então, vai ter 2 que vão se aproximar mais, para viver muito mais essa experiência relacional, e temos ali todo o grupo de trabalho. Pode perguntar. Eu sei que a pessoa que leva o discipulado, né, o discípulo, ele está liberado, né? Mas assim, ele continua com contato com esse discípulo que ele levou? Se ele quer permanecer, ele continua, senão ele parte para a carreira só. Ele consegue fazer esse projeto? Isso, ele pode fazer individualmente, ele mais um. Então a gente prepara o quê? Para a pessoa ter autonomia. Essa autonomia pode vir de várias formas. Pode vir, por exemplo, como eu falei do Emerson e da Jéssica, se destacando enquanto líder. Outros em ter postura e tomar decisões. Nós tínhamos um rapaz, por exemplo, com muita dificuldade de tomar decisões. E aí ele passa a ter uma mudança de postura no decorrer. Então, assim, as experiências elas são mais diversas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E elas enfrentam situações, problemas, vitórias, dificuldades diferentes. Por isso que é um trabalho mesmo de coaching que a gente fala. Porque
Tem dia, eu e meu marido, por exemplo, teve uma vez que no intervalo de uma aula de faculdade de um dos meninos, nós fomos no mercado, a faculdade aí em frente, para conversar com ele, porque ele pediu, queria conversar com a gente. Então, por isso que eu falei, é um trabalho de doação. Você se entrega, e aí eu tenho muito problema com isso, né? Eu tenho 2 filhos na idade mais ou menos deles, eu tenho uma menina de 19, um rapaz de 22, e eu olho assim e brinco com eles e digo, gente, parece que são todos meus filhos. Então eu sinto como se fosse mãe. Então às vezes eu tenho até que ficar me policiando, porque tem hora que eu tenho vontade de puxar a orelha de um tanto, de pegar o cinto. Não, o cinto não pode mais, né? Desculpa. Mas a gente passa assim a fazer parte da vida deles e eles da vida da gente de uma maneira realmente como acontecia no início, né? Em que se comia junto, em que se estavam juntos. É diferente. Então a gente passa a ter um amor intencional, um amor relacional. E é claro, como eu falei, às vezes a gente precisa entender que é hora de deixar partir também. Então nós estamos com 2 casos que a gente está deixando partir. Que a gente trabalhou, orientamos, fizemos tudo e agora a gente está dando que liberdade para eles e falando o seguinte, a gente continua chamando do mesmo jeito. A gente está aqui porque der, porque precisar. Se precisar de ombro para chorar, está aqui. Mas, sim. Antes de terminar o centro. Antes de terminar o centro. Então depende da situação. Cada caso é um caso. Pastor, ou é o Léo agora? Interessante que houve um caso de uma pessoa desse grupo. Logo que ele começou, ele entrou e a gente percebia o potencial dele. A gente, assim, embora estivesse orando, mas a gente sonhou com algumas pessoas. Então o meu papel mais é de bastidor, né? Eu ali fico por trás, conversando, acompanhando o grupo. Eu tento interferir o mínimo possível no grupo. A gente conversa mais por trás. Então eu percebi que esse rapaz tinha um potencial grande, mas ele estava sempre submisso a uma pessoa na igreja. Depois do meu ministério, foi o primeiro que disse assim, não, já posso pular sozinho, já tenho as ferramentas que eu preciso. E essa pessoa saiu, até o grupo começou a ficar muito preocupado, logo no começo, eu falei, ele já está pronto, solta ele. Pra você ter uma ideia, o rapaz foi eleito logo no começo, no final do ano, um dos anciãos da igreja, e assumiu a direção de grupo. E aquela pessoa que ele estava submissa, ele assumiu a liderança sobre ela. E essa pessoa tinha um impacto emocional sobre ela muito sobre esse rapaz, muito alto. Então eu vejo assim, o trabalho da mentoria, embora não apareça, ela não consegue explicar, mas eles trabalham em grupo, em separado, com livros, com textos, com WhatsApp, com orientação, com presença, com motivação, que o Léo vai compartilhar com umas outras coisas que eles também estão fazendo, né, cara, por favor? Você lembra que o Léo é especialista em recursos humanos, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Dando um pouco de sequência ao que a Nádia e o pastor já partilharam com vocês, vocês sabem o que foi Sócrates, né? Sócrates, no meio campo do Corinthians, no campo da Terra. Foi Sócrates, pensador, grande filósofo, não deixou nenhuma obra escrita, mas foi um monstro, né, de ser humano. Sócrates tinha um método de lidar com as pessoas. Quando as pessoas o procuravam e diziam, mestre, o que você acha disso daqui? Sócrates nunca respondia as respostas que as pessoas imaginavam ou queriam receber prontas. Ele respondia com outras perguntas, ele desdobrava aquilo em outras questões. Isso foi chamado, e é conhecido até hoje, como o método socrático, de desdobrar questões em outras questões. Mais ou menos nesse formato, como eu falei, o Ministério tem trabalhado na pessoa da nossa diretora Nádia, que inclusive tem um método muito parecido com o Sócrates, de sempre responder com outras perguntas, desdobrar e levar esses jovens à reflexão. Agora, se a gente imaginar assim, tá bom, mas Sócrates era da mitologia grega, era da filosofia grega, vamos trazer para cá, e a Bíblia? Qual era o método que Jesus utilizava? Jesus dava respostas prontas. Chegaram para ele e disseram assim, mestre, o que você acha disso? Ele respondeu, o que nos parece? O que você acha? Percebam que no ministério terrestre de Cristo, ele não dava respostas prontas. Ele ensinava a pescar.
Reparem nisso. A parábola dos talentos, tanto em Mateus como em Lucas, diz exatamente isso. Existe harmonia nos talentos, existe diversidade nos talentos. Não pode haver diversidade e harmonia ao mesmo tempo. Nós vamos falar sobre alguns aspectos aí do treinamento que vocês vão entender um pouquinho melhor. Aqui são ainda fotos do grupo, né, Nádia? Primeira temporada ainda, e aqui já a segunda. Nós estamos já formando uma terceira turma. Vocês podem ver que alguns rostos são semelhantes, né? Alguns rostos são os mesmos, que permanecem, eles têm essa liberdade. Apenas para ensinar. Agora eu quero falar com vocês sobre razão e emoção, sobre as inteligências humanas. Desde que o mundo é mundo, desde que você se conhece por gente, você já ouviu essa questão, né? De que o ser humano luta, tem uma luta dentro dele entre razão e emoção. Muitas vezes você já deve ter olhado no espelho, já deve ter se deparado com situações sobre as quais você acredita que errou, ou porque pendeu demais para a razão, ou demais para a emoção, e se desequilibrou. O ser humano vive nessa dualidade aqui, essa disputa desde que o mundo existe. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a atuação das inteligências nessa esfera. Nós sabemos que o QI, que é o quociente de inteligência, era tido como a única forma de inteligência até o século XX. Veja, até o século XX. O QI era tido como a medida de todas as coisas. Só existe a inteligência. Então o ser humano era medido pela inteligência, pela capacidade de raciocínio. Porém, na década de 90, mais precisamente no ano de 1995, o ser humano, através de pesquisadores, descobriu o quociente emocional. Descobriu, mapeou, estudou melhor isso e passou a entender que o ser humano não é só inteligência e que não adianta nada o camarada ter uma inteligência avançada e ser dotado de um QI de 200 se ele não tem controle das suas emoções. Ele fica descompensado como um cidadão aqui em cima de uma bola, parece que o tempo todo vai se desequilibrar, se descompensar e cair. Então algo precisa ser feito aí para equilibrar esse quadro. Então entra em cena o trabalho dos pesquisadores Dana Zohar e Marshall, autores desse livro aí que está na tela de vocês, é o livro Inteligência Espiritual. Curioso, esse livro não é denominacional, os dois autores eram céticos, o Ian Marshall até pendendo para o ateísmo, um pesquisador britânico, ela é uma pesquisadora norte-americana, não tem envolvimento nenhum com religião, mas eles passaram a estudar as inteligências humanas. As inteligências até então conhecidas, a cognição, né? O QI é o quociente de inteligência e o quociente emocional. E eles descobriram que o cérebro do ser humano tem no lobo temporal um ponto que eles chamaram de ponto Deus. Eles dedicaram 20 anos a essas pesquisas, mais de 20 anos. E eles denominaram isso aqui de ponto Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse lobo temporal. A gente sabe que o lobo frontal aqui é responsável, por exemplo, pela fala. O lobo frontal. Mas o lobo temporal é responsável por quê? Por quê? Alguém sabe? O que o lobo temporal faz? Para a ciência, então, nada. Era um ponto neutro ali. E por que então eles denominaram que esse seria um ponto Deus? Porque em algumas pesquisas, eles descobriram que quando a pessoa ora, quando a pessoa medita, ou então quando a pessoa contempla as obras da criação, a natureza, esse ponto realiza sinapses, mais do que aqui, mais do que aqui. Realiza ligações neurais. E eles perceberam isso e começaram a entender que algo misterioso acontecia no lobo temporal. Então eles foram desenvolvendo mais e mais pesquisas. Hoje existe um cientista americano chamado Andrew Miller, que ele tem um trabalho desenvolvido com um corante radioativo. E ele injeta esse corante radioativo, que é inofensivo, não
faz mal para a saúde. E esse corante radioativo, ele percorre o cérebro, fica aí. E ele é detectado nos aparelhos de scanner, nos aparelhos de tomografia. Pois bem, ele pega sempre amostragens de ateus e de cristãos. E pede que as pessoas pensem em Deus naquela hora. Fechem os olhos enquanto estão entrando na máquina e pensem em Deus e pensem em alguma coisa relativa à divindade. Aqueles que são ateus demonstram uma atividade absolutamente zero aqui no lobo temporal. Zero. O líquido radioativo não brilha. Aqueles que creem em Deus, que são professos cristãos, que estão ali orando, pensando em Deus, têm essa parte aqui do cérebro iluminada. Brilha, o líquido radioativo brilha e é detectado pelos aparelhos de tomografia. Isso é uma experiência que vem sendo realizada. E agora, recentemente, no canal de televisão dos Estados Unidos, saiu uma série do Morgan Freeman, em que ele fala sobre Deus. E ele pessoalmente procurou o Dr. Andrew Lugar e fez experiência com ele. E aconteceu isso também, de brilhar o líquido radioativo lá do lobo temporal. Então daí vem essa máxima dos cientistas de que ali é o ponto Deus do cérebro. É o ponto que é ativado quando você o estimula. E estimula como? Através de alimento? Não. Através de oração, de meditação, de contemplação. O ser humano precisa orar para que esse ponto tenha o estímulo necessário. A sociedade fala muito em insight. Já ouviram esse termo? Insight? Eu tive aqui um insight, uma ideia fantástica de uma criação de uma propaganda nova. Esses insights para nós cristãos são a ação direta do poder de Deus através do Espírito Santo. Aqui é o ponto de Deus trabalhando. Você se coloca nas mãos de Deus, Deus fala com você através do seu cérebro. Então, voltemos à questão das inteligências. Existia a inteligência, QI, cognição, foi descoberto a inteligência emocional. Duas inteligências que parecem que vivem brigando, não se entendem. Geralmente a pessoa é muito racional ou é muito emotiva. Dificilmente tem equilíbrio, né? Então a gente vê pessoas impulsivas demais, parece que elas nunca usam a razão, e a gente vê pessoas frias, calculistas, que não demonstram emoção nenhuma, e a gente teoriza esse tipo de gente, né? Gente muito fria. Pois bem, é preciso então haver um equilíbrio, e a gente encontrou ali, através da pesquisa dos nossos cientistas, Dan Zohar e Marshall, que existe um QS, que é o quociente espiritual. E ele faz o papel de balança, ele equilibra muito bem essas duas inteligências. Então, segredinho, você tem uma inteligência cognitiva, você tem uma inteligência emocional. Quer mantê-las bem equilibradas? Estimule a sua inteligência espiritual. Hoje a ciência já está chamando ela de terceira inteligência. E olha, as empresas estão pagando caríssimo para treinamentos nessa área aqui de terceira inteligência. Porque a sociedade está doente, as pessoas estão desequilibradas. Querem ver um exemplo disso? Nosso modelo econômico, seja capitalismo ou socialismo, ele é baseado no lucro, correto? Lucro. Então as empresas buscam lucro. Com essa busca desenfreada pelo lucro, alguma coisa se desequilibra. A natureza é destruída, os recursos naturais são devastados, as relações humanas são deterioradas. A pessoa trabalha às 14 horas por dia e não vê a esposa, não vê o marido, não vê os filhos, não participa do dia a dia com a família. Senta para fazer a refeição à mesa já pegando o celular e olhando o WhatsApp. Então, esse é o reflexo de um mundo doente, de um mundo onde as inteligências estão descompensadas. E as pessoas estão destruindo o planeta, deteriorando as relações humanas. O segredo e a diferença do cristão adventista do sétimo dia, de todo aquele que lançar mão disso, é que ele pode equilibrar as inteligências, ele pode ser uma pessoa mais equilibrada, se ele lançar mão da sua terceira inteligência, que é o quociente espiritual. Empresas grandes, multinacionais de porte grande, estão pagando peso de diamante em treinamento sobre terceira inteligência. E você tem acesso a isso de graça. Sabe onde? Aonde? Na Bíblia. Você tem acesso à terceira inteligência na Bíblia. Comunhão diária com Deus, estudo da palavra, fazer o bem, meditar, contemplar a natureza, apreciar as coisas que são belas.
conviver bem com a família. Você vai estimular a sua terceira inteligência, que automaticamente equilibra o seu intelecto e as suas emoções. E você não é aquela pessoa nem muito fria e racional demais, e nem muito impulsiva, do tipo que fala antes de pensar. Esse trabalho, essa pesquisa, nós trazemos um pouquinho para vocês, porque nós aplicamos no pessoal do Meu Talento do meu Ministério, a nossa equipe. De uma maneira... Léo, deixa eu ver. Quando essa proposta que trouxe a informação, porque trabalhou assim com a turma lá. Então, acho que quando a turma começou a perceber, começou a olhar como de fato são as coisas, a mente deles começaram a olhar diferente. Eles começaram a sonhar, não só com o equilíbrio, com o desenvolvimento deles como pessoa profissionalmente, mas também com esse equilíbrio do emocional, com a razão, as duas coisas trabalhando juntas. Numa empresa, por exemplo, tente imaginar onde você trabalha. Você tem um chefe. A gente rege quase todo mundo tem um chefe. Né? Os patrões. E o chefe do patrão é o cliente. Né? Você tem um chefe. Esse chefe ou ele é agressivo, ou ele é liberal demais. Dificilmente ele vai ser equilibrado. Poucas pessoas dizem assim, não, eu tenho um chefe muito equilibrado. Esses chefes, o líder de verdade, ele não se apropria da posição dele. Ele não se apropria daquela posição, como diz meu pai, desde que nós somos crianças, em casa ele diz assim, olha, não sobe numa tampinha de garrafa e ele começa a achar que você é alguma coisa. Seja humilde. A sociedade está cheia de gente que sobe na tampinha de garrafa e acha que é alguma coisa. Os líderes, eles são muito mais importantes pelo trabalho de bastidores que fazem do que propriamente pela maneira como aparecem no vídeo. E eles lideram grandes quantidades de pessoas. Os chefes não, os chefes dão ordens. Aí, por que eu estou dizendo isso sobre a empresa? Porque é dessa forma como a gente passa para eles informações a respeito de como eles devem administrar as emoções e a inteligência deles, para se tornarem líderes. E líderes no trabalho de Deus, líderes na causa do Evangelho. E eles têm que entender que eles são os primeiros a servir. Tive um outro pastor, o pastor Edmar, que é citado agora, na minha infância, que ele dizia assim, eu sou o primeiro servo aqui dessa igreja. Ele dizia isso, eu sou o primeiro servo. Primeiro povo para servir. Porque era o único assalariado, assim, ele dizia. Eu sou o único que recebe salário, então eu tenho que servir primeiro. É uma postura muito interessante que serve para nós também como igreja. Você vai dar estudo bíblico, vai testemunhar com o seu vizinho, para a pessoa que trabalha com você, ou que estuda com você na faculdade. Você tem que entender que primeiro é servir. Essa é a missão principal do cristão. Se assim você estiver, as suas inteligências estarão equilibradas. Entendeu? Isso que você está propondo é o que você trabalhou com o grupo. Como é que eles reagiram? Qual foi os resultados disso? Vamos chegar já. Nós passamos para eles alguns testes baseados no livro do Isaiah Shamir, que é um grande pensador americano. Eu não tenho o livro aqui, eu tenho ele só em PDF, mas nós aplicamos os testes nos membros da equipe. Então aqui, por exemplo, vocês vão, são 45 perguntas que eles respondem de bate-pronto, eles não podem pensar muito na resposta. São perguntas reflexivas, assim. Reflexivas não. Reflexivas, isso. São perguntas rápidas. E eles respondem essas perguntas e elas geram uma pontuação que gera um gráfico baseado no livro Inteligência Positiva. E ele dá para você o gráfico de sabotadores. O que são os sabotadores? São aqueles elementos que transformam as suas crenças em crenças limitantes. Peraí, o que esse camarada está dizendo? Que as minhas crenças me limitam. Eu acreditar em Deus, na Bíblia, no sábado, me limita. É esse tipo de crença? Que tipo de crença que é limitante? Por exemplo, eu não vou conseguir mais, eu não sei desenhar. Isso é uma crença limitante. Eu acreditei em algum momento da minha vida que eu não sei desenhar. Também não fui atrás do desenvolvimento e não aprendi a desenhar mesmo. Então isso me limitou. Outra coisa, medo de altura. Alguém tem medo de altura aqui? Alguém tem medo de altura? Pois é. Medo de altura é uma crença limitante. Porque ela te limita. Você fica com medo de andar no elevador panorâmico,
de subir uma escada externa, certo? Medo de andar de avião, medo de andar de helicóptero, às vezes medo até de subir no terceiro andar, como aqui, por exemplo, tem bastante escada. Essas crenças limitantes são agentes sabotadores da nossa mente, nos colocam para baixo. E a nossa postura como cristãos é de lutar contra isso. É possível lutar contra essas crenças. E essas crenças não têm nada a ver com o corpo doutrinário da igreja. São crenças que nós mesmos enfiamos na nossa cabeça. Então, por exemplo, aqui tem um perfil feminino. Não vou revelar os nomes, eles não autorizaram. Isso é do nosso pessoal que trabalhou lá no Ministério. Em 2017 está aqui, o primeiro gráfico. Então essa moça aqui fez o teste e apresentou uma escala de 0 a 6, é uma escala tolerável. Você tem de 0 a 10, limite, de 0 a 6 seria a escala tolerável, que fica azul o gráfico. De 6 para cima ele pinta de vermelho e é um ponto importante para você avaliar, porque se torna um sabotador da sua mente, a sua inteligência positiva. Essa moça tinha um excesso de prestatividade e um excesso de hipervigilância. Pois bem, isso no primeiro teste de 2017. Nós repetimos o teste agora em 2018, depois de trabalhar no livro, depois de estudarmos por 2 vezes, né, Nádia? 2 vezes esse livro, muita oração, pedidos de oração, agradecimento, comunhão. Nós tivemos as ações de rua que a Nádia explicou para todos, que trabalham com as prevenções do efeito na sociedade. Depois de todo esse envolvimento deles com a causa de Deus, no momento de refazer o teste, em 2018, ela aparece com um quadro assim, ó, nenhum sabotador. Nenhum sabotador. Claro que isso é um momento. Talvez se pegasse ela num momento de luto, perdeu um ente querido, talvez os gráficos dela subissem tudo de novo, porque ali é um momento. Porém, pegamos um momento muito parecido, né? Um momento de reunião interna, em que ela apresentou um quadro sem nenhum sabotador, sem nenhum agente sabotador. Até a prestatividade, que isso também é um sabotador, você dizer sim para tudo. Na vida a gente precisa aprender a dizer não na hora certa. Em terceiro, uma escalinha de prioritário, urgente e importante. Isso é assim para tudo. Isso aqui é prioritário, passa na frente de todos. É urgente, secundário. Importante, pode ficar para mais tarde. Não postergar, né? Não procrastinar. Porém, a prestatividade pode ser um problema, ela tinha, não tem mais. Outra pessoa que nós analisamos, uma outra moça, apresentava um quadro mais sério. Repare, ela tinha 7 sabotadores. 7. Baixa autoestima, vitimismo e por aí vai. No segundo teste, de 2018, ela já apresentou apenas 5 sabotadores. Já houve um crescimento. Claro que ainda não é o ideal, mas já houve um crescimento. Porque entendeu que é possível equilibrar as inteligências. As perguntas estão dentro do livro? Nesse livro de PDF? Esse teste vem junto com o livro. Tem PDF? Tem PDF, tem na internet esse teste, é gratuito. Se você se cadastrar no site do Xarte Amigo, você recebe o teste. Eu posso passar para você depois o livro. Leonardo, acho que é interessante até pontuar, né, que todos eles evoluíram, né? Uns todos. Mais, outros menos, mas Todos. ninguém assim ficou na mesma situação ou regrediu. Não, todos. Teve um rapaz, que muito bem lembrado, né? Teve um rapaz que não coloquei no teste dele, mas ele tinha 2 sabotadores na primeira turma, os 2 sabotadores dele eram os primeiros. Depois ele, se não me engano, trocou por 2 outros sabotadores. Ele não tinha mais, ele desenvolveu a mente é assim. A nossa mente é resultado de um mundo de pecado. A gente vive assim desde o Éden caído lá, que Adão e Eva caíram, foi expulso do Éden. A nossa mente trabalha contra, porque tem uma pressão enorme ali dos anjos maus, Satanás, te colocando para baixo. Então ele deixou de ter aqueles 2 sabotadores que ele tinha no passado e passou a desenvolver outros. Mas, como a Nádia disse, não fica igual, muda alguma coisa. E se a pessoa se permite, muda para melhor. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, nesse quadro aqui, essa pessoa aqui, ela praticamente encontrou uma pessoa não adventista para namorar, e ela começou a concorrer com a proposta de trabalho que estava com ela. Vamos enfrentar isso. E às vezes você percebe, quando você está trabalhando com alguém que tem um sabotador, você concentra ali, mas de repente nasce outro, porque o ser humano vai migrando. Então, mas se a gente quer trabalhar a mentoria, o desenvolvimento dessas pessoas,
A gente tem que estar sempre vigiando. Talvez você solta ele, vai buscar novamente, porque percebe que ele perdeu na caminhada esse processo. Eu trabalhei com um rapaz que ele estudou comigo há muitos anos, né? E depois ele se envolveu com as drogas, e conseguia sair. A gente conseguiu visitar ele, lá da igreja, fizemos um trabalho com ele, ele se batizou com a igreja. Mas depois ele voltou de novo para as drogas. Foi assim, a adolescência toda, a juventude dele toda assim. Chegou uma hora que eu assim, não vinha mais solução para ele. Aí ele chegou em casa, assim, totalmente reconhecido. Ele chegou lá e chorou. Falou: Alex, me ajuda a me libertar, não consigo, não tenho força para você, sabe? Eu assim, eu fui com moral. Oramos lá em casa, tomou banho, devolveu para ele e saiu. Eu sei que depois ele voltou para a igreja, começou a ir para a igreja, só que ele saiu daquela região que o Cristo morava. Ele foi para uma outra região com a mãe, e hoje ele voltou para a igreja mais gordinho e não mais se envolveu com as drogas. Ele agradece muito a igreja que orou, a igreja que estive perto com ele. Quer dizer, foi um trabalho, praticamente parece que Oração de Deus, trabalho firmemente com ela. No terceiro perfil, agora um perfil masculino, tinha 2 agentes sabotadores, hiperracional, aí uma pessoa que foca muito no equilíbrio e pouco nas emoções. Luta para não chorar, se mantém sempre equilibrado. E aqui, excesso de prestatividade também. Tinha 2 sabotadores. Diferente, mas assim é o mente humana. O ser humano de uma massa volátil, ele começa de um jeito de manhã, no meio do dia ele está diferente, de tarde ele está totalmente diferente. Às vezes ele vai dormir de uma maneira diferente ainda. Assim é o ser humano. Aí está também o motivo de tantos casamentos desfeitos, de tantos namoros mal sucedidos, de tantos desempregos e tudo mais. Esse rapaz tinha 2 sabotadores, e no gráfico de 2018 ele apareceu só com um sabotador, que também reduziu um pouquinho. Se vocês prestarem atenção, ele estava aqui quase no nível 8, agora ele baixou para 6 e um pouquinho. Ele melhorou também. Ele já não é mais tão racional assim. Já luta contra isso. E deixou de ser aquele super prestativo. Que é o que acontecia com a figura que o pastor mencionou aqui. Era prestativo, falava assim para tudo, pegava tudo nas costas e não conseguia entregar. Aprendeu a dizer não, começou a organizar melhor a sua vida. Agora com vocês as considerações finais do nosso pastor. Gente, uma salva de palmas para você conversar o que estão fazendo. Eles, pela graça de Deus, são apaixonados pelo que fazem. Eles estão fazendo para ver a mudança desses meninos. Eu tenho falado para eles assim: eu queria ter gente como vocês cuidando de mim quando eu era adolescente na igreja. Eu penso que isso que a gente tem que começar a sonhar a fazer. Eu só uma pergunta aqui. O que me chamou a atenção para aqui foi exatamente a questão da palavra ponte, né? Então, só para ver se eu entendi bem, vocês estão utilizando o web coach de trabalhar com as crenças das pessoas. É isso? Seria 2 exemplos principais. Para ver se eu entendi. Trabalhar nas crenças, né, com esses ídolos, sabotadores e tal, e nos perfis de personalidade, seriam essas dois principais pilares que vocês utilizam para acompanhar essas pessoas no processo de mentorização? Eu não diria os principais pilares, eu diria que o coaching é uma ferramenta que é utilizada nesse grupo, mas que nós temos pilares muito mais sólidos, que é a palavra de Deus, a comunhão, que é o exercício dessa comunhão lá fora, quando nós fazemos ações de rua, quando nós distribuímos água. Nesse evento nós tivemos o Global Youth Day, foram 300 garrafas de água junto com uma mensagem de esperança no livro. Esses são os pilares. O coaching é uma ferramenta que a gente usa junto. E crenças, para reforçar aquilo, são as crenças que nos limitam. Só as crenças limitantes. Tem muita crença que você tem na cabeça que não te limita. Por exemplo, não piso ali que ele é perigoso. Aviso de alta tensão, não vou aqui perto. É uma crença. O seu cérebro condicionou você. Isso não faz mal nenhum para você, te protege. A gente trabalha só com as crenças limitantes, que não se confundem com as crenças doutrinárias que nós temos. Porque essa palavra é muito comum no coach, né? Crença, Sim, né? crença. Então, só uma pergunta. Obviamente, a pessoa para usar essa ferramenta, ela tem que ter alguma
intimidade com a questão do coaching, né? E por isso que vocês realizam já, porque vocês já tiveram isso daí. Então não é tão fácil aplicar. Teríamos que ter pessoas que primeiramente fizeram algum curso de coach, também de coach, para depois acompanhar com esses testes, com esses encontros, para saber usar a ferramenta, né? Essa questão sobre as crenças, essa pergunta que você fez foi a que eu fiz para o mentor de coaching em 2016. Uma figura muito caricata. E eu perguntei para ele, falou, crença limitante, e meu radar já aplicou. Falou, esse cara vai acabar com a religião. Eu já não gostei disso aí. Eu não gostei, sou adventista, e tenho crenças, e ele veio falar que elas são limitantes. Pensei, fiz a pergunta no final, e ele disse, pô, não é nos trata dessas crenças, essa você leva contigo, não te fazem mal nem bem, depende de você. A gente trata das crenças que o nosso cérebro cria, que a nossa mente doentia cria. Com relação a aplicar esses testes, é preciso ter um pouco de atenção, né? De, pelo menos ter tido uma iniciação nisso. Mas eu acho que toda pessoa bem preparada, bem formada, que leia a fundo, leia diversas obras, autores diferentes, e sincroniza tudo, consegue ajudar muita gente. Com o poder de Deus regendo tudo, as coisas fluem. Que interessante, eu percebo que você trabalha com pouca gente. Se a gente quiser mudar o mundo, não compensa mudar com a multidão. É um trabalho de formiguinha e de bastidor, né, pastor? Às vezes você chora. não fica nos holofotes. Às vezes chora, às vezes trabalha, mas é um processo aqui para ajudar essa gente. Eu diria assim, é uma caminhada. Pastor, é interessante porque esse trabalho de formiguinha, de repente, você não tem o resultado imediato. Mas aí depois, Deus até permite para você ver esses resultados, porque nessa caminhada você vai receber crítica, vai dar a impressão que você não está fazendo nada, sei lá, até você se questiona, poxa, será que não está dando resultado nenhum e isso a gente está fazendo? Quando eu saí do grupo, isso foi a primeira coisa que veio na nossa cabeça, mas o que a gente errou? O que foi de errado? Mas aí depois Deus mesmo traz. Primeiro, o camarada não foi nem um problema, a gente sentiu que já podia voar. E assim, eu percebo também nessa questão do coaching, hoje, para colocar dentro da nossa igreja, ainda tem muito paradigma assim, que precisa ser quebrado, sabe? E com relação ao coaching, eu vejo que é uma ferramenta que ajuda as pessoas a se descobrir. E se a gente aplica essa ferramenta da forma correta, e é dentro dos nossos princípios, dentro dos nossos valores, é uma ferramenta de altíssimo nível que com certeza vai nos ajudar muito. O coaching na sociedade convencional, nas empresas, ele é muito misturado com coisas que nós não podemos participar, né? Então existem treinamentos no Instituto Brasileiro de Coaching, é um negócio meio holístico, umas viagens, assim, mexe com um pouco de hipnose, regressão. Então esse tipo de coisa a gente vê. A gente trabalha aqui com a razão, inteligência. Deus nos dotou de emoção e inteligência. E a capacidade de adorá-lo se torna um equilíbrio entre essas duas forças. Então ele nos ensinou isso. Nós temos que ser racionais, temos que ser um pouco impulsivos também em algum momento. Isso tem na Bíblia exemplos. Davi era um homem extremamente impulsivo, agia de acordo com o que ele queria. O que aconteceu com Davi quando ele aprendeu a dosar a espiritualidade dele e adorar a Deus de verdade? Ele se tornou uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não errava mais tanto. É interessante isso que o Léo traz. Eu acho que a turma do meu tarefa do ministério, ela trabalha para que isso aconteça. Então, você diz assim, como é que eu posso fazer? Você pode usar as ferramentas dele, você pode encontrar alguém que vai fazer. Talvez o indivíduo você tenha alguém que não tem a experiência que eles têm. Mas é um começo. Talvez é começar com alguém. Você vai começar. É mudar, é suspender um pouquinho até que Deus traga uma outra pessoa. E se a gente, o pastor Lucas disse uma coisa que eu achei interessante. Se a gente quiser ser usado por Deus, Deus vai nos capacitar para fazer isso. Deus vai mandar a gente para ajudar a gente. A gente tinha um sonho. E Deus usou isso para realizar o sonho. Cada um tem o seu talento, contribui de forma que tem feito a diferença da vida desses meninos. Você olha aqui, ó. Essa menina se tornou diretora de jovens, que pouco tempo trabalhou. Não é? Esse menino, eu falei que se tornou ancião de igreja, não é? Houve organizado um clube dos bravadores, ele assumiu o clube dos bravadores, comunicação assim, e já colocou uma equipe para trabalhar com ele. Esse menino se tornou tesoureiro da igreja, uma igreja que tem um orçamento aí anual
de mais de quase R$500 mil, mais de R$300 mil. Ele que coordena isso aí, que trabalha com isso, não fazia nada, estava na igreja, recebia coordenando o Ministério da Criança. Então, e outros aqui que a gente percebia que já tinham um potencial natural, o que foi se trabalhar? Por exemplo, você percebeu um indivíduo que é muito bom, mas que chegava muito atrasado. Ou como elas disseram, que assumia muitas responsabilidades, não dava conta. Então eles procuraram trabalhar para ver se equilibrava isso aí. E eu cheguei como pastor até dizer, gente, eu acho que fulano e tal dá para entrar, a gente precisa dele para ele. E eles disseram assim, não, eu acho que Beltrano é melhor. E com oração, a base de tudo para achar as pessoas é sempre oração. Sempre oração. Ok? Gente, é isso que a gente quer compartilhar com vocês, na esperança que esse negócio que Deus está fazendo com a gente lá, a gente não pensava que ia trazer para cá, mas é a vez de vocês levarem e fazerem aquilo que Deus está falando. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai estar um pouquinho mais ainda, tá? E aí dá para conversar, tá bem? Mas eu queria que vocês ficassem de pé e recebessem uma salva de palmas.